Você ouve Sem Medo de Ser Feliz, promovendo a elevação do sentir. Sem Medo de Ser Feliz. Apresentação do orador, médium e escritor José Carlos de Luca. Sem medo de ser feliz. Olá, queridos amigos, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Sem Medo de Ser Feliz, 14 anos no ar aqui pela Rádio Boa Nova e também pela TV Mundo Maior. Uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, poder estar aqui ao vivo nos estúdios da TV Mundo Maior na cidade de Guarulhos, São Paulo aí com tempo nublado, chuva, mas o nosso coração está com sol para poder produzir esse programa. Sejam todos, então, muito bem-vindos, que nos acompanham pela rádio, pela internet, também que nos acompanham a transmissão pelo Facebook. Você pode opinar, dar a sua mensagem, escrever de onde você está nos assistindo, nos ouvindo, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colaboração, a sua contribuição sobre o tema do nosso programa de hoje, que será sobre depressão, um assunto sempre muito importante. Nós vamos tocar nesse assunto. Então, olá, Cristina, suas boas-vindas. Olá a todos queridíssimos ouvintes e o pessoal da Reprise também, sejam todos muito bem-vindos à nossa Reprise, toda terça-feira às 21 horas. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, então, como nós dissemos, vamos tratar desse assunto, né, tão, vamos assim dizer, tão urgente, né, dos nossos dias, que é a questão da depressão. Evidentemente, tentando aqui ver de um ponto de vista mais abrangente, de um ponto de vista não exclusivamente médico, do ponto de vista espiritual, sobretudo. Para isso, a gente vai se valer de um capítulo que nós escrevemos aqui no livro Jardim da Minha Vida, exatamente sobre essa questão da depressão. O capítulo é o número 27, que tem por título O que a depressão diz do nosso jardim. Interessante, né? O que a depressão está dizendo do nosso jardim? Ou seja, o que a depressão está dizendo a nosso respeito? A respeito da minha vida. Esse é o caminho que a gente vai seguir na análise, na discussão, na reflexão sobre a depressão. E nós iniciamos esse capítulo com base num pensamento de um psicólogo, Dr. Cristiano Nabuco. E o Dr. Cristiano escreveu um artigo sobre essa questão da depressão, e é um psicólogo notável, né, um estudioso desses assuntos contemporâneos, e a partir das reflexões que ele fez que a gente vai poder conversar alguma coisa. Então a Cristina fará a leitura para nós. A depressão, com a sua anedonia característica, a incapacidade de extrair prazer e satisfação das coisas, está aí para sinalizar algo. Faça algo por você e por sua vida, em vez de sentir-se apenas vítima de uma existência desgovernada. Reinvente-se. As escolhas estão aí exatamente para cumprir esse papel. Bom, aqui está então algumas ideias que a gente vai desenvolver aqui ao longo do programa, né? Primeira ideia aqui que nós podemos dizer, né, a depressão é uma doença que vem se estendendo cada vez mais no mundo todo, né? Hoje se estima que
em torno de 120 milhões de pessoas em todo o mundo estejam sofrendo de uma depressão crônica. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão, no ano de 2020, portanto está chegando aí, né? Será a enfermidade mais incapacitante do mundo. Ou seja, será a enfermidade que mais vai tirar as pessoas do seu ritmo de vida, de uma vida útil, do seu trabalho. Então, realmente, então, é uma questão muito interessante, é um dado muito importante para a gente pensar, porque o que é que nós estamos vendo é o seguinte, o crescimento da depressão. O crescimento da depressão. Apesar dos avanços da medicina indiscutíveis, do arsenal de remédios que a cada dia tem se produzido, graças a Deus, mas a depressão continua aí. Continua crescendo. O que já nos faz supor, concluir logo no primeiro momento, que a depressão, o tratamento da depressão, ele deve ir além de um simples remédio antidepressivo. E isso eu tenho constatado pessoalmente na Casa Espírita. Em mais de 20 anos atendendo o público, e diariamente chegam ao centro espírita pessoas com depressão. Alguns ainda não estão em tratamento médico, outros, muitos já estão tomando antidepressivos, mas continuam com a depressão. Eles experimentaram alguma melhora, sim, com o remédio, mas continuam com o quadro. O que nos faz ver, então, que a depressão pede muito mais do que simplesmente um remédio, né? E muitas vezes a gente perdendo a oportunidade, e aí então, aqui a gente então retoma a ideia central aqui do livro, perdendo a oportunidade de entender o seguinte: a depressão está sinalizando algo. A depressão está dizendo alguma coisa para nós. E se eu simplesmente vou e tomo o remédio, sem fazer essa reflexão, eu não vou, obviamente, conseguir me curar. Porque a doença é uma informação, seja ela qual for. A doença está trazendo uma notícia para nós. Alguma coisa não está bem. Depois nós vamos ver no que a depressão, qual é a mensagem dela. Alguma coisa não está bem. Então nós precisamos investigar o que é essa coisa que não está bem. Como nós dizemos aqui no livro, a depressão é uma doença multifatorial, dizem os médicos, os pesquisadores, psiquiatras, especialistas no assunto. O que é uma doença multifatorial? Uma doença que tem muitos fatores. Então, às vezes, pode ser um componente biológico. Por exemplo, uma pessoa que está com um problema de tireoide. Essa pessoa pode, se ela estiver com um distúrbio na tireoide, ela pode ter sintomas depressivos. Uma pessoa que está, por exemplo, fazendo uso abusivo de substâncias entorpecentes. Essa pessoa pode ser levada a uma depressão. Por exemplo, o álcool. O álcool é um imunodepressor. Dependendo das doses, da quantidade, né, da habitualidade, ele pode levar, ao longo do tempo, uma pessoa a depressão. Então, no início, a gente já quer ressaltar que o enfrentamento da depressão pressupõe necessariamente um acompanhamento médico. Para que o médico possa mapear o paciente e eliminar algumas hipóteses. Hoje se diz também, alguns estudiosos mencionam
que fazendo uma relação entre problemas intestinais e a serotonina. Por quê? A serotonina é um hormônio que é produzido pelo organismo e ele está intimamente ligado à depressão. A falta de serotonina, a baixa produção de serotonina, ela é um hormônio do bem-estar psicológico. Então, geralmente os remédios antidepressivos procuram regular essa disfunção bioquímica, hormonal da serotonina. Eles tentam captar maior quantidade de serotonina no corpo. Mas dizem alguns estudiosos que a serotonina, por exemplo, ela é produzida no intestino. Então, se a pessoa está com problemas intestinais, dependendo da alimentação, inclusive, que ela tem, pode estar tendo um déficit de captação de serotonina que leva à depressão. Então, veja, o médico precisa olhar a gente globalmente, né, para eliminar, às vezes, essas hipóteses. No entanto, o que a gente vê aí é que a maior parte, então não são todos os casos, mas grande parte das depressões são as chamadas depressões reativas. Então elas têm um componente, já não vamos assim dizer, mais biológico, ela tem um componente emocional preponderante. E essa depressão reativa, ela significa a maneira pela qual a pessoa reage a um determinado acontecimento da sua vida. Cada um de nós reage de uma forma diferente. Não é? Tem pessoas que têm uma capacidade interna muito grande, a pessoa tem uma boa estruturação emocional, e assim que ela se defronta com o impacto de alguma coisa desagradável, uma perda, a perda de um ente querido, perda de um afeto, rompimento de uma relação, perda de um emprego, uma mudança financeira muito acentuada, a pessoa tem uma mudança de nível, de status social muito grande. Então, algumas pessoas têm uma estrutura psicológica desenvolvida, têm uma fé robusta, têm equipamentos, têm componentes muito fortes para conseguir se adaptar a essa nova situação e reagir de uma forma positiva. Quer dizer, a pessoa sente o impacto, mas ela tem uma capacidade de resistência grande. E ela consegue, então, superar aquele momento, sem cair num abatimento patológico já, como a depressão. Mas, muitas outras pessoas, elas não têm essa estruturação psicológica adequada. Ainda há uma certa imaturidade emocional em que a pessoa, ao se defrontar com determinados eventos da vida que acontecem com todos, perdas todos nós enfrentamos, a pessoa ela não tem uma estruturação capaz, ela não consegue lidar com aquilo. Aquilo para ela foi o fim da vida. E aí então, brota então a depressão, na qual a característica principal que o Dr. Cristiano fala, que é a anedonia. O que é a anedonia? A anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. Então, a pessoa não sente prazer em mais nada. Porque para ela, com aquele fato, aquela circunstância, aquele evento que aconteceu, ou que está acontecendo, a pessoa às vezes está vivendo, por exemplo, uma relação de emprego em que ela não suporta aquele emprego.
ela não se dá bem com o trabalho, detesta o seu trabalho e não consegue tomar uma atitude em relação a isso. Então, essa dificuldade emocional, né, de lidar com aquela situação faz com que ela, então, o espírito dela se deprima. Olha, não gosto dessa vida que eu estou levando. Isso pode ser em relação a uma situação de trabalho, pode ser uma relação afetiva, a pessoa está num casamento insuportável, mas não tem estruturação para dar um jeito nisso, ou para reconstruir aquela relação, tentar reconstruir, ou, eventualmente, sendo o caso, de buscar um outro caminho. Ela não consegue reagir, tem uma dificuldade de tomar decisões. Então ela se fecha, fica embotada, deprime. Então, nesses casos, né, em que nós estamos verificando, esses são a grande parte, segundo os estudiosos, das depressões que hoje são levadas aos consultórios. Né? São perdas, geralmente são perdas afetivas, perdas financeiras, perdas de entes queridos. Né? É muito grande, por exemplo, pessoas... Tenho visto uma coisa interessante, muitas mulheres que, quando perdem o pai, entram em depressão. Tenho visto isso muito. Meu pai era tudo para mim. Meu pai era a minha segurança. Meu pai era a minha escora. Meu pai era a figura que me dava força nos meus momentos difíceis. Perdeu o pai. Claro, vem aquela tristeza natural, aquele abatimento natural, mas aquela tristeza ao longo do tempo que não foi superada, não foi diluída, virou uma depressão, né, em que a pessoa não aceita aquela perda. E ela não sabe mais viver sem, né, aquele apoio emocional do pai. Tenho visto isso com muita frequência. Isso, óbvio, se dá em relação à perda de entes queridos, né? Pode ser com a mãe, evidentemente, entre cônjuges também, isso é muito comum. Enfim, veja então como o assunto é tão complexo. E também nós não podemos desconsiderar a questão espiritual. Né? A questão espiritual. Então, um tratamento da depressão, ele deve envolver, como a depressão ela é multifatorial, a cura da depressão também deve seguir esta mesma tendência. Deve ser um tratamento multifatorial. Então, a pessoa deve procurar o médico, buscar o tratamento médico, mas não deve se ater a isto. Ela deve buscar, né, investigar o que a depressão está falando no meu jardim, como nós dizemos aqui no livro. Quem sabe ela mesma possa fazer essa reflexão, né, e encontrar esse aspecto, né? Não, puxa vida, olha, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais viver fazendo isto. Como diz o Dr. Cristiano, há um desalinhamento entre o mundo que eu acho que deveria ser com o mundo que eu estou tendo. Percebe? A depressão é um desalinhamento entre o mundo que eu quero e o mundo que eu estou vivendo. Quando isso está muito distante, a depressão surge. Então eu preciso
além de tomar o remédio, fazer uma revisão de vida. Pegar essa informação que a depressão está me dizendo e falar, peraí, como é que eu posso diminuir essa distância? O que é que na minha vida não está legal hoje e como é que eu posso me aproximar mais daquilo que eu desejo para mim? Vamos continuar esse papo depois do intervalo? Né? Acho que tem muitas questões para a gente comentar. Vai dando sua opinião, sua participação, será um prazer a gente trocar ideias. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Olá, gente, estamos de volta no tema hoje da depressão, falando aqui exatamente do assunto que nós tratamos no livro O Jardim da Minha Vida, nosso mais recente lançamento,
no capítulo que diz o que a depressão diz do nosso jardim. Às vezes o nosso jardim está deprimido, não é? Por esses vários fatores que eu falei. Fator físico, fator emocional e também, eu diria, fator espiritual. Porque nós não podemos desconsiderar também o seguinte, gente, que às vezes nós, quando falamos em fator espiritual, nós queremos dizer, duas coisas podem estar acontecendo. A nossa depressão, muitas vezes, nos leva, então, a ter pensamentos negativos, muitas vezes até pensamentos suicidas, de extermínio, pensamentos pessimistas, melancólicos. E esses pensamentos geram energias, e essas energias acabam nos envolvendo, né? Quer dizer, eu penso mal, produz uma energia má, ruim, péssima, e essa energia me envolve e me deixa pior. Então, um tratamento espiritual também está muito ligado. É muito importante para a cura da depressão. E mais ainda, não podemos desconsiderar que, como nós somos seres que estamos lidando, somos seres interexistentes, ou seja, existimos simultaneamente na dimensão física e na dimensão espiritual, na dimensão espiritual também nós temos espíritos depressivos, que podem estar também estabelecendo alguma sintonia conosco. Não é isto? Lei de sintonia. Então, muitas vezes nós também poderemos estar associados a esse quadro todo, que por si só já é difícil, né? Algumas companhias espirituais que estão na mesma faixa de pensamento, de sentimento nosso. E é claro, né? Essa troca faz com que a nossa depressão possa ganhar também contornos maiores, né? Daí porque voltamos a insistir naquela ideia. Não basta apenas ir ao médico e tomar um remédio. É preciso avançar, é preciso expandir, é preciso pensar nesses fatores. Com o médico você vai pensar nos fatores físicos, mas você também tem que pensar nos fatores emocionais e também tem que pensar nos fatores espirituais. Daí porque conjugar um tratamento médico com um tratamento espiritual é o que tem de melhor para o encaminhamento da cura da depressão. Porque aí eu estou tratando globalmente. Eu estou enfrentando todos os aspectos da depressão. E se eu não estou conseguindo buscar o fio da meada, por que é que o meu jardim está depressivo, e como é que eu saio desse, um tratamento psicoterápico também seria fundamental. Buscar um psicólogo, uma terapia, para que a gente consiga sair desse cipoal que a gente entrou e que não consegue encontrar, né? Muitas vezes a gente precisa de um olhar externo que fale para nós, espera aí, dá uma olhadinha assim de lado que você vai encontrar uma saída, que a gente não está vendo. Geralmente, quando nós estamos com um problema desse tipo, nós sofremos o que eu chamo, né, de um torcicolo espiritual. A gente só está olhando para um lado. E há outros lados. Muitas vezes, então, nós precisamos de uma ajuda, né, terapêutica, de um psicólogo. Né? Muita gente fala assim, eu não quero ser psicólogo porque eu não sou louco. Não é? Mas, tudo bem, você não é louco, mas normal não é. Né? Aliás, até quem é que é normal? Quem que é, assim, equilibrado 100%? Não. Eu sou sincero, todos nós precisamos de terapia, gente. Todos nós precisamos aí, né, quando possível, passar aí, fazer um check-up emocional. Então busque um apoio se você não puder.
busque alguns grupos comunitários, né, que prestam serviço público, às vezes as faculdades de psicologia, tem escritórios, né, tem consultórios de ajuda comunitária, né, a nossa ABRAP aqui, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, da nossa querida Ercília, presta também um serviço que pode te indicar alguma possibilidade de ajuda, vale a pena. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou, qual é o meio prático e eficaz que o homem tem, né, de não se deixar vencer, se arrastar pelos males do mundo? E os Espíritos disseram, conheça-te a ti mesmo. Conheça o seu jardim. Por que o seu jardim ficou desse jeito? Às vezes a vida nos dá alguns toques. Na casa espírita, certa vez, nós atendemos uma pessoa com depressão, diagnosticada por médico, tomando antidepressivo, mas não obtinha uma cura. E continuava com a depressão. E veio buscar um tratamento espiritual. Eu perguntei, né, no nosso atendimento fraterno, conversando com ela, eu perguntei, quando começou essa depressão? Falei, o que o senhor fazia? Ah, eu era mecânico de automóveis. Eu tinha uma oficina, tenho ainda uma oficina, tinha muitos clientes, atendia muita gente. E aí, os clientes começaram a aumentar, a freguesia era muito, eu estava perdendo cliente. E um irmão meu me disse assim, por que você não contrata outros mecânicos e você passa apenas a supervisionar os serviços? Você só dá orçamento, você só cobra, gerencia e bota os outros para trabalhar. E ele falou, foi o que eu fiz. Contratei outros mecânicos, expandi a minha oficina, de fato comecei a atender muita gente. Eu falei, quando começou sua depressão? Ele falou assim, foi exatamente 2, 3 meses depois que eu mudei o meu sistema de trabalho. Aí já me pareceu uma pista. Falei, alguma coisa. Porque nós sempre temos que pensar, quando surgiu a doença, remontar alguns fatos passados. O que aconteceu um pouco antes? Conheça-te a ti mesmo. Aí eu falei, será que a vida está dando alguns toques para ele? Aí eu perguntei, você tem algum sonho muito recorrente? Ele falou, eu tenho. Eu falei, qual é o sonho? Ele falou assim, eu sonho quase todas as noites que eu estou debaixo do carro, ali consertando todo sujo de graxa. Eu falei, quando você acorda? Ele falou, quando eu acordo, eu lembro que eu tenho que trabalhar aquilo, eu fico sem pique, sem força, sem vontade nenhuma de levantar da cama. Me pareceu claro aí que havia, então, uma distância entre a vida que ele estava levando e a vida que ele queria levar. Esse desalinhamento que o Dr. Cristiano Nabuco disse. E aí, me pareceu, eu falei assim, por que você... Vou te receitar um antidepressivo. Ele falou, qual? Eu falei assim para ele, graxa. Como assim? Volte à sua função de mecânico. Você gosta? Ele falou, eu adoro. É a coisa que eu mais gosto, é estar debaixo de um carro todo sujo de graxa. Aí ele voltou. Depois de 1 mês, ele voltou à casa espírita e me disse, olha, eu fiz isto e a cada dia estou melhor. Cada dia estou melhor. Ficou claro, então. Ele voltou a alinhar. Aí, como é que ele resolveu o problema da oficina? Ele contratou o irmão, que não gostava de ficar debaixo do carro, mas que tinha
uma aptidão muito grande para gerenciar, para ser comerciante, para vender, para, né, essa função administrativa, administrar lá a oficina. E lá estão os dois felizes, trabalhando bem. O irmão debaixo do carro, com graxa, e o outro ali fazendo a parte que negocial. O médico, depois ele me disse que o médico deu alta para ele, suspendeu a prescrição do remédio, porque não viu mais necessidade. Então, veja, buscou um alinhamento. Buscou um alinhamento. Alinhamento entre aquilo que eu quero e aquilo que eu estou vivendo. É isso que, do ponto de vista emocional, a depressão está sinalizando para nós, está cutucando. Olha, presta atenção. Você está indo por um caminho que eu não estou gostando. É o Espírito falando, eu quero você debaixo do carro. Tem uma participação de ouvinte, Cristina? Muitas participações. Teca Freires dizendo aqui gratidão a esta rádio e aos apresentadores que nos ensinam muito a enfrentar os desafios e a nos conhecermos. Gratidão, Deluca, pelos livros que nos despertam para a vida. A Patrícia Silvia também participando, dizendo que você está falando diretamente para ela, que perdeu o seu pai também e entrou em depressão. O José Roberto Manso, do Grupo Esperança, a Aide Bejar, sempre participando aqui com a gente, Ivone Dantas, Sônia Moiano, nossa amiga querida, a dona Ana e seu Valdomiro, da Alberto, estão lá em Caraguá, assistindo ao nosso programa. Beijo, dona Ana. A Vânia Helena Coracini, muita gente aqui sintonizada. E um recadinho para vocês especial, eu gostaria de lembrá-los, né, do YouTube, do seu canal do YouTube, né, Deluca? Entrar lá, se inscrever, muito importante, no canal do YouTube José Carlos Deluca, e você encontrará lá lições maravilhosas, palestras, orações, enfim, ferramentas valiosas para a gente enfrentar esses desafios, né, que a vida nos proporciona todos os dias. Bom, constatado esse desalinhamento entre a vida que eu quero e a vida que eu estou levando, o que eu tenho que fazer? E aí, então, no livro nós mencionamos o quê? O mundo não vai mudar para me deixar feliz. As pessoas também não farão isso por mim. E aí, então, um conselho do Dr. Cristiano Nabuco, como psicólogo. Faça algo por você e por sua vida, em vez de sentir-se apenas vítima de uma existência desgovernada. Reinvente-se. Eu acho isso muito interessante. Né? Ninguém vai pintar o mundo cor-de-rosa para que eu me sinta bem. Mas eu posso mudar as cores da minha vida, mudar de ares poluídos, mudar de amores destruídos, curar as dores, mexer mais na caixa dos meus brinquedos, simplificar a vida, importar-se menos com problemas pequenos, criar mais espaço no meu cotidiano para o que deixa minha alma feliz. Se você não tem um momento feliz para desfrutar, crie um. As escolhas estão aí esperando pelo nosso chamado. Então, o trabalho terapêutico da depressão, quer dizer, é esse trabalho do autoconhecimento, de olhar para dentro de mim, olhar para o meu jardim e ver, né, por que a minha alma se entristeceu, por que eu estou tão longe daquilo que eu quero, e encurtar essa distância. Encurtar essa distância. Evidentemente que um alinhamento completo não é possível. Isso seria utopia também. Ou seja, tudo na minha vida está como eu quero. Isso também não vai dar. Mas também está tão distante do que eu quero, não é legal.
E a depressão está dizendo isso para nós. Ó, você está muito longe da tua alma. Você está muito longe do teu espírito. Você está querendo agradar todo mundo menos você. Você está querendo bancar bonitinha para todo mundo e está desagradando você. O que é que deixa a tua alma feliz? E aí não é o mundo que vai fazer isso por mim. Não é o mundo. Como no caso que eu mencionei, é aquele mecânico que tinha que voltar para debaixo do carro. Remédio algum ia fazer aquilo para ele. Espírito algum ia fazer aquilo por ele. Passe algum ia dar jeito naquilo. Era a pessoa que tinha que tomar aquela atitude de se aproximar dos seus sonhos, da sua alma, das suas vontades, dos seus desejos, aquilo que deixa para a gente, que dá prazer para a nossa alma. Porque no fundo, veja, né, qual é a característica principal da depressão? É a tal da anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Ele sentiu prazer, perdeu. Por quê? Porque não, sabe, as coisas não estão dando prazer para nós. O que eu estou fazendo não dá prazer. Como eu disse, não dá para também 100%, né, tudo é prazer. Não. Tem coisas que a gente vai ter que fazer sem prazer mesmo. Eu tenho muito prazer, por exemplo, né, na minha atividade profissional como juiz, eu adoro, gosto, dá muito prazer. Mas tem coisas na minha profissão que não me dão prazer. Eu tenho que lidar com uma série de situações ali que não são prazerosas, mas no geral, no cômputo geral, é bom. É prazeroso. Embora, em um ou outro detalhe, a gente tem que enfrentar algumas situações lá que não são tão agradáveis. Não é? Isso em tudo na vida. Num relacionamento, 100% de afinidade também não é impossível. Há sempre áreas, em qualquer relação, em que, né, há situações que precisam ser vencidas. São, às vezes, desagradáveis, não são do nosso inteiro agrado, mas, às vezes, a relação, né, se ela tiver 60% de coincidências, já é uma relação satisfatória. Agora, se ela for só desavença, se ela for só briga, se ela for só discordância, se ela for só acusação, se ela for só frieza, evidentemente que a nossa alma não está feliz. E muitas vezes vai se deprimir por conta disso. Às vezes a depressão está dizendo para você, pula fora desse casamento. Sai fora desse emprego. Deixa essas companhias. Reinvente-se. Faça algo por você e por sua vida, em vez de sentir-se apenas vítima de uma existência desgovernada. Então, acho que acabou, né? Isso, já terminamos. Acabou o tempo que queria falar mais, mas não vou falar mais, senão as pessoas vão ficar deprimidas. Fica para o próximo. Bom, gente, está aí algumas reflexões. Se você quiser conhecer um pouco mais dessas ideias, está aqui no livro Jardim da Minha Vida, capítulo que a depressão diz do nosso jardim. Tem mais alguma coisa? Eu queria mandar um abração para Zoe Marcondes, da Moca, né? Que ela diz aqui que vocês devem ter sentido a minha falta neste último lançamento, pois pela primeira vez não levei arroz doce. Pois é, eu fiquei deprimido, viu, pois Zoe, sem o seu arroz Zoe, doce. não pode acontecer isso não, ela está impossibilitada porque quebrou o fêmur, então melhoras para você, viu, Zoe? Fica boazinha Verdade. logo, grande rapidinho. Abraço, viu? Bem, gente, estamos encerrando então, agradecemos sua participação, as suas
questões, a sua manifestação aqui no Facebook. Queremos desejar a você uma excelente semana e aí fica essa dica para nós, né? Tanto para aqueles que já estão com depressão, né? Busque ajuda médica, busque o melhor para você, sua vida vale a pena, né? Busque a casa espírita, busque a sua igreja, né? Para você dar uma grande reviravolta na sua vida, para sua vida voltar, né? A ter calor, a ter cura, a ter prazer de viver. E para aqueles que, né? Todos nós somos candidatos à depressão, preste atenção nisso, a depressão está rondando a gente todos os dias, vamos ficar atentos, né? Vamos cuidar da nossa vida, vamos fazer o melhor por ela, para ter uma vida tão feliz quanto possível. Um beijo no coração, boa semana, até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.